Bom, queridos, é o seguinte, eu fiquei pensando, né? Recebi o convite, está aqui, fiquei muito feliz, mas fiquei pensando, o que é que eu compartilho? E agora eu vi que eu não preciso compartilhar nada, porque os irmãos estão... Porque eu acho que só tem a Noa lá na minha live, porque tantas mãos levantaram aí que... Então, você já me ouve. Mas, por você já me ouvir, então, e por a gente estar caminhando junto já há alguns anos, eu quero compartilhar com você um sentimento. Não é uma pregação, é um sentimento. Eu sei que talvez, se eu compartilhasse isso em qualquer outro lugar, talvez eu ia ser rejeitado. E talvez até gerar condenação na vida daquele que ouve o meu sentimento. Mas o ambiente aqui é um ambiente muito bom, a presença de Deus, os irmãos atentos e tudo. Então, eu acho que, quem sabe, você vai concordar com o meu sentimento. Se você concordar, nós dois vamos orar por ele. E qual que é esse sentimento? O título aqui da conferência é Graça para multiplicar, graça multiplicada. Isso. E eu queria falar sobre algo que tem a ver com a graça. Não para ficar explicando o que é graça, porque eu imagino que você já entende. Mas o que é que eu e você fazemos com a graça que Deus nos deu? Porque graça multiplicada, graça para multiplicar, né? O pastor Bruno falou aí, a Zanilda também ministrou, acho que já está muito claro para você, não tenho mais nada a acrescentar além disso, já saí daqui, saí hoje aqui, se eu saísse agora já estava muito abençoado com o que eu já ouvi. Mas a questão é, qual o valor que eu e você damos na graça de Deus? Porque uma coisa é você entender a graça, outra coisa é, depois que você entende, o que é que você faz com essa graça. Então, se eu e você não entendermos o valor da graça, a nossa atitude ela pode ser, sim, de desprezo e, às vezes, até irresponsável com a graça de Deus, ou não valorizando aquilo que custou caro a Deus. Que a graça é graça para mim e para você, mas para Deus custou caro. A graça de Deus para mim e para você custou muito caro para Deus, custou muito caro para Jesus Cristo e custa muito caro para o Espírito Santo. Mas eu preciso entender essa graça, eu preciso percebê-la e valorizá-la. Porque eu e você temos uma facilidade enorme em dar valor para as coisas. Todos nós aqui sabemos de valores. Então eu vejo os pais, eles fazem tudo para que os seus filhos estudem. Tem a melhor educação, porque eles valorizam a educação. Por que valoriza a educação? Porque ela olha para o mundo e vê, bom, uma pessoa não muito qualificada, ela tende a ter um rendimento menor. Quem é mais qualificado acaba recebendo um pouco mais, acaba liderando mais, acaba conquistando mais coisas. Os pais veem isso, olha para os seus filhos e fala, então vou investir neles para dar educação, porque ele entendeu o valor da educação. E ele quer dar o máximo possível para os seus filhos, para que eles desfrutem. Então, quando eu vejo alguns pais que fazem tudo para que seus filhos tenham a melhor educação, mas não fazem tudo para que eles estejam no corpo de Cristo, na casa de Deus, eu falo, mas o que é que está acontecendo? Ele está valorizando a educação, mas está desvalorizando a graça divina. Não entendeu o que é a graça. Porque a sua vida... Eu fiz alguma coisa? Só porque eu falei do valor da graça? Então, veja bem. Se entendesse o valor da graça de Deus, porque a graça de Deus ela começa aqui e ela te dá uma eternidade. Mas a educação aqui morre aqui. Nasce aqui, morre aqui. Mas a graça de Deus começa aqui e vai para a eternidade. Quem valoriza a educação mais do que a graça de Deus, a eternidade não faz parte da vida dele. Ele está vivendo só por aqui e por agora. E essas coisas me deixam indignado. Quer ver, irmão? Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Ó. Questão de valor para você ver como são as coisas. Esse relógio aqui, eu ganhei. Tem uns 10 anos que eu ganhei esse relógio. Só uso em ocasiões especiais, que é o caso. Então, veja. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu nunca compraria esse relógio. Por quê? É muito para o meu padrão, porque eu ganho, meu dinheiro e tudo, eu não ia conseguir comprar esse relógio. Ele deve custar mais ou menos uns 30 mil reais. Então, veja, aí tá bom, eu conto para você o valor, você vai lá na loja, confirma, nossa, tem valor mesmo. E eu pegar esse relógio e falar assim, é seu, o que você faz com ele?
Você joga ele no lixo? Você dá ele para alguém? Ué, mas por quê? Porque você entendeu o valor. Porque você entendeu o valor. Isso aí tem valor, não posso dar isso para ninguém, não. Vou jogar no lixo, não. Se eu falar isso aqui, pegar e falar, fulano, leva para você, e você pegar ele e jogar no lixo ali, você vai olhar para o fulano e vai pensar o que dele? É maluco, é ruim da cabeça. Eu não sei o valor dele, se ele não quer, vende pelo menos, que aí vai pegar o dinheiro. Porque isso aqui tem certificado, você pode chegar, vai lá na loja, eles compram de volta. Pelo mesmo valor que eles vendem, eles garantem. Você vai lá, compra, e aí, se você não quiser o relógio depois, você vai lá e pega de novo o relógio e te dá o valor que você pagou. Porque é certificado de garantia, de compra, de venda e tudo. É registrado, tem nome, tem não sei o quê, tem pedigree mais do que eu. Se você chegar com a minha certidão de nascimento, aí ninguém dá nada mais desse aqui, esses dão 30 mil reais. Então, vê, por quê? Porque você entendeu o que é que vale 30 mil reais. Agora eu te pergunto uma coisa, quanto vale a graça de Deus para você? Porque tem um monte de gente desprezando a graça de Deus. Não, pastor, estou desprezando, não. Vou te falar uma coisa, isso faz parte da forma do ser humano viver. Então, o ser humano sem Deus, o ser humano sem entender, sem estar conectado com Deus, ele é assim, ele despreza as coisas de Deus. E aí eu não estou falando nem de ímpio, não. Eu estou falando do próprio povo de Deus. Quer ver? Deixa eu ler um versículo aqui para você sobre o povo de Deus. Quem falando? Deus. Deus. Lá em Isaías 65, verso 2, fala o seguinte, ó, Deus falando, estendi as mãos todo dia um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Isso aqui é Deus falando sobre o próprio povo dele. Deus está falando, eu estendi as mãos, mas meu povo é rebelde. Eles me rejeitam e andam segundo as suas próprias cabeças, seus próprios sonhos, seus próprios desejos. Irmãos, em nome de Jesus, eu não quero gerar condenação em ninguém aqui. Eu só quero despertar uma indignação em você, como meu coração está indignado com um posicionamento que nós temos. Porque se não tiver indignação, não tem mudança. Então, vê, Deus está falando isso. Por que Deus fala isso? Basta você olhar a história. Se você olhar a história, olha para trás, Paulo escreve aos Romanos, Paulo escreve aos Coríntios, falando o seguinte, o que foi escrito, que é isso que eu acabei de ler, faz parte do que foi escrito, serve para nos ensinar. Serve para que a gente não faça a mesma coisa que os outros para trás fizeram. É assim, qualquer família. Os pais querem que seus filhos tenham uma vida melhor. Se o pai fez alguma coisa que não deveria, então eu antes de converter, meu Deus do céu, eu tenho vergonha desse tempo meu. Eu não quero que meus filhos façam as mesmas coisas. Por quê? Eu tenho vergonha daquele tempo. Eu quero que eles caminhem no que eu caminho hoje, não no que eu caminhava antes. Então é assim. Então Paulo está falando, olha, foi escrito para você ver. Povo de Deus, olha o que fizeram, o que fez, olha as atitudes, olha os comportamentos, olha as escolhas, olha o que é que eles escolhem, tem cabimento, está escrito, para quê? Para você não fazer a mesma coisa. Então Paulo fala isso. Então vamos pegar alguns exemplos da palavra de Deus, está escrito, Deus criou o homem, para que Deus criou o homem? Qual foi o alvo da criação do ser humano? Eu tenho certeza que a igreja nossa sabe muito bem disso. Então veja, você foi criado para casar com Jesus Cristo. Deus tem um filho chamado Jesus, o único filho, como a Zanilda falou, que é um unigênito. Deus resolveu, vou casar, preciso de uma noiva. Criou o ser humano para ser noiva de Jesus, para casar com Jesus. Veja, Deus criou o mundo invisível, o mundo visível, Deus criou tudo isso, mas entre toda a criação, ninguém, nenhum ser que Deus criou, podia casar com Jesus. Deus deu privilégio para o ser humano. O ser humano nasceu para casar com Jesus Cristo. É para isso. Você nasceu, eu nasci para casarmos com Jesus. Esse é o alvo. E aí, por quê? Porque Deus quis aumentar a sua família. Aumentar a família dele, a trindade. A família divina, Deus resolveu, eu quero crescer. Só que a família de Deus não cresce com criação, cresce com geração. Aí Deus criou o ser humano para casar com Jesus e o quê? Multiplicar. Na medida que você multiplica, a família de Deus cresce. É assim. Na medida que você gera, Deus te usa para gerar novas vidas, a família de Deus cresce. Então, quando o homem foi
feito, Deus deu uma direção clara: multiplique. É para isso. Eu e você nascemos para multiplicar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está multiplicando? Por isso que esse tema dessa conferência é poderosíssimo, porque quer trazer as origens, quer ajustar aquilo para o qual eu e você nascemos, multiplicar. E aí o que acontece? Deus faz isso, cria o homem, dá todo o poder, faz todas as condições, põe lá no Éden, põe a árvore da vida. A árvore da vida é Jesus Cristo, no meio do jardim, para não ter como o homem falar: não vi Jesus. Jesus estava lá no canto. Não, estava no meio do jardim. Está lá. Deus vinha todos os dias ali ter comunhão, ensinando, ministrando e tudo. O que o homem fez com isso? O que o homem fez com essa comunhão? O que o homem fez com a árvore da vida? O que o homem fez com esse momento? Não comeu da árvore da vida. Rejeitou Jesus desde o início. Não quis comer. Por que o homem não quis comer da árvore da vida, meu Deus do céu? Porque Deus falou: coma. Ele não quis. A comunhão com Deus, Deus vinha ali todo dia. Aí aparece eu ia usar uma palavra, mas não posso não. Estou muito indignado. Um infeliz, e fala para o homem que Deus não tem caráter, que Deus estava usando o homem, que Deus quer só se apropriar de algo do homem. Vê se tem cabimento. Não é de ver que o homem acreditou nessa mentira? Deus é mentiroso, Deus não fala a verdade, Deus não te protege, Deus não te guarda, Deus não está com você, Deus nem te ouve. É isso que a serpente falou lá na cabeça de Adão e Eva. O que aconteceu? Acreditaram. Então, vê, desde o Éden, o homem desprezou o que Deus fez. Desprezou a árvore da vida, desprezou a presença de Deus, desprezou o jardim do Éden. Desprezou para quê? Para isso aqui que Deus falou, para viver segundo os seus próprios pensamentos, os seus próprios sonhos. Eu vou ser como Deus, eu vou ter o meu próprio reino. Esse foi o pensamento de Eva e de Adão lá no Éden. O que aconteceu com esse pensamento? O que aconteceu com essa escolha? Teve que sair do Éden. Mas Deus desistiu do ser humano? Não, Deus não desistiu do ser humano. E a vida continuou. Lá em Abraão, Deus chama Abraão. E aí, chama Abraão e fala: vou fazer de você uma grande nação. Ou seja, a noiva vai crescer, vai avançar. Porque a noiva não é só eu ou você, ela é comunitária, ela é uma nação. Porque Deus quer uma família grande. E aí, chama Abraão, promete para ele, mas Abraão era só uma pessoa. Mas aí Deus está esperando multiplicar. Aí vem Isaac, depois vem Jacó, e aí depois vem os 12 patriarcas, e depois 120 pessoas descem para o Egito, e 400 anos depois já são em torno de mais ou menos 3 milhões. Deus fala: agora está começando a dar gosto no negócio. Pega esse povo. O que esse povo era no Egito? Escravo. Irmãos, o que é escravo? Escravo é aquela pessoa que trabalha por um prato de comida, para sobreviver. E são escravos, não tem direito, não tem herança, não tem prosperidade, não tem carro, não tem casa, não tem liberdade, não tem nada. Isso é o escravo. Esse povo era escravo. O que Deus faz? Liberta o povo. Liberta com o poder do povo? Não, o poder de Deus. O que aquele povo fez para ser libertado? Nada. Graça pura de Deus. Aí tira o povo. E aí o que Deus faz? Leva o povo para onde? Para uma terra. O que Deus deu lá nessa terra? Deu terra, deu casa, deu cidade que eles não construíram, não compraram, não pagaram e nem plantaram. Tudo de graça Deus deu. E só Deus falou para eles: olha, estou colocando vocês nessa terra. Para quê? Para a gente viver junto, para desenvolver o nosso relacionamento, para a gente fazer, vamos pensar em termos de hoje, o hall da corte, para a gente casar. Aí Deus falou para o povo o seguinte: não se misture com o povo dessa terra, porque o povo dessa terra não valoriza a minha graça. Vocês precisam valorizar a minha graça, porque senão ela vai perder o sentido para vocês. O que o povo de Israel fez dentro de Canaã? Deus falando isso. Começou o povo a misturar-se. O que é misturar-se? Os alvos deles passaram a ser os mesmos alvos dos ímpios. Eles começavam a querer desfrutar, pegar, conquistar aquilo que o ímpio conquista. Mas Deus tem algo infinitamente superior. Mas eles desprezam as coisas de Deus,
e está buscando coisas do aqui e do agora. É o que Deus está falando aqui. É um povo rebelde. Eu falo para eles, eu tenho algo melhor. Eu falo, não, quero o do Senhor não. Quero isso aqui. Por quê? O daqui está dos seus olhos, você está vendo. É do aqui e do agora. Alguém passa com um carro, você fala, nossa, queria esse carro. Você vai na casa de alguém, poxa, queria essa casa. Aí você passa diante de uma vitrine, tem umas roupas, queria essa roupa. Aí, hoje então, nem se fala, o povo fica tirando, porque o povo não tira férias, eles vão para um lugar para tirar selfie. E ficar mostrando para os outros, onde eu estou, onde que eu estou, não sei mais o que. Tudo não desfruta de nada, só tira foto. Às vezes o casal está lá no pé de guerra, vão tirar uma foto. Esses dias, estou lá, eu tenho 7 netos. E um deles está lá chorando. Mas chorando por nada e chorando. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu falei assim, deixa eu tirar, eu vou filmar você que eu vou pôr na internet. Irmãos, a lágrima estava descendo assim, chorando. A hora que eu falei, vou pôr na internet, ele fez assim. Eu falei, que é isso? Sai daí que esse corpo não te pertence. Não é possível que uma criança daquela idade, sei lá, tem 7 anos, faz isso. Já está na cabeça dele aparecer para a internet, não pode aparecer chorando, não, tem que estar rindo. Ele fez, irmão, eu falei isso diante de Deus. Ele estava chorando lá, que eu falei, vou pôr na internet? Essa é a nova geração, Danoninho, Xambinho, Todinho. Oh, Jesus, eu fico pensando, Deus, nós vamos partir. Essa nova geração que vai continuar, Deus tem misericórdia. Bom, mas aí, não sei nem por que eu falei isso. Bom, mas aí o que acontece? Os irmãos ficaram olhando, o povo de Deus, olhando para o mundo e querendo as coisas do mundo, mas Deus está oferecendo algo muito melhor. Porque o mundo não tem condições de oferecer eternidade nem para você, nem para ninguém. O mundo briga para aumentar 2 anos, 5 anos, 10 anos na vida de alguém. Pois Deus veio e falou, eu te dou a eternidade para você. E mais, a vida que esse mundo vive é uma tragédia. Deus veio e fala, eu vou te dar uma eternidade, não é uma vida sem fim, não. Eu vou te dar uma eternidade para viver como eu vivo. Ele está oferecendo a vida que ele vive. Mas as pessoas olham e desprezam e ficam buscando as coisas do mundo. O povo de Israel fez isso, se misturou. Não tinha mais diferença. Olhava para um judeu e olhava para um ímpio, não tinha diferença alguma. Mas o povo de Deus serve a Deus, mas está servindo ao mundo. E aí o que vai acontecendo? Deus começa a falar, para com isso vai terminar mal. Isso não termina bem, não. Vocês estão fazendo a escolha errada. Vocês estão deixando de me servir, vocês estão se misturando com o mundo. Eu chamei vocês para viver uma vida comigo. Não é a vida que o mundo vive. Porque o mundo vive a vida que o diabo vive. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não jaz em Deus, jaz no maligno. E o diabo faz o quê? Mata, rouba e destrói. Por isso você vê o mundo sendo destruído cada dia. Olha aí, leia as notícias, é um país invadindo o outro, é briga, é guerra, é pobreza, é miséria. Isso é o diabo. Isso representa o diabo. No reino de Deus não é assim. Mas atrai. Porque o diabo, se tem uma coisa que ele é infinitamente bom, é que ele é ilusionista. Então ele mostra uma coisa que não existe e a pessoa entra. E o povo de Deus entrou, e Deus falou, isso não vai terminar bem. E não terminou. Então o povo de Deus viveu assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até um dia que foi levantado um tal de Nabucodonosor. E esse Nabucodonosor era o rei, um dos mais poderosos que já passou na face da terra. Pois ele entrou em Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo de Deus cativo para a Babilônia. E mais, antes disso acontecer, Deus usou um homem, um tal de Jeremias, profeta de Deus, para falar, se vocês continuarem misturados aí, isso aí vai terminar mal. Os inimigos vão conquistar vocês, porque eu sou a proteção. Se vocês abrirem mão da minha proteção, vocês estão à mercê do inferno e ele vai destruir a vida de vocês. Não ouviram? Aconteceu. E aí Jeremias falou, olha, é o seguinte, vocês vão para lá, vão passar 70 anos na Babilônia. Já que vocês estão servindo os deuses da Babilônia, então vai para lá para servi-los e ser escravo deles. Já que vocês querem, então vai para lá. 70 anos. Falou, depois de 70 anos, Deus vai voltar com vocês e vai restaurar a vida de vocês. A palavra se cumpriu. Foram para lá, para a Babilônia.
Estou usando para você exemplos do passado para a gente não repetir a mesma coisa hoje. Passaram 70 anos como escravos. Depois de 70 anos, era um outro rei, Ciro, ele faz um decreto, devolvendo, mandando o povo de Israel, aqueles que queriam, voltar. Então, naquela época, tinha dois grupos. Um, que não quis voltar. Ele se envolveu tanto com o mundo, que ele não quer mais Deus. Ele quer continuar lá na Babilônia. Agora os projetos, os sonhos, tudo que ele tem, é da Babilônia. E ficou lá. Mas um grupo quis voltar. Voltaram. E aí, quando voltaram para Jerusalém, estava arrasada a cidade. Arrasado tudo. Porque Nabucodonosor tinha destruído tudo. E aí, o que começa? Começa restaurando o templo. E aí começa. Esse grupo que voltou, eles eram liderados por um homem chamado Zorobabel. Esse Zorobabel, então começou a construção do templo. A restauração do templo, porque tem tudo na minha vida e na sua vida começa com o templo. O templo é o seu relacionamento com Deus. O templo é a presença de Deus. O templo é a sua conexão com o Senhor. Tudo começa aí. Não pode começar por outro lado, tem que começar aí. E aí começaram a construção. Mas quando eles começaram a construção, os inimigos deram contra. Os inimigos se levantaram. Então veja, você se converte. Começou o templo. Lançou o alicerce. Mas agora tem que construir o templo. Aí os inimigos vão contra. Eu vou te falar inimigos hoje, da modernidade. Porque naquela época tinha lá os inimigos lá que tacavam flecha, lança e tudo, espada e tudo. E hoje? O tempo, a urgência, o trabalho, o estudo, o passeio, o descanso, a distração, jogar bola e ver o jogo do Corinthians, sei lá, e por aí afora vai. É na hora do culto. Tem pastor que ora para o jogo não ser na hora do culto. Porque tem pastor que muda o horário do culto porque resolveram colocar o jogo na hora do culto. E aí tem gente que é o seguinte, ele é corintiano mais do que crente. Se o Corinthians jogar nessa hora, acabou. Ele vai assistir o jogo do Corinthians. É lógico que aqui não tem nenhum assim, mas por aí tem muito. Misturado. Misturado com o mundo. O jogo é mais importante. Então, isso foi o que aconteceu. E aí, Zorobabel começa, e aí as perseguições vêm, as dificuldades vêm. O que acontece? Para a construção do templo. Durante 16 anos, eles pararam. E aí Deus levanta um tal de Ageu, profeta, homem de Deus. Eu estou falando muito, mas deixa eu ler aqui para você pelo menos isso. Ageu, livro de Ageu. Olha o que acontece. Então, eu vou ler aqui para você um relato do contexto da época, que tem tudo a ver com a sua vida e minha vida hoje. Olha o que é que estava acontecendo. Vou ler a partir do verso 1. Ageu 1:1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo. Então veja, qual que é o contexto? Eles tinham voltado da Babilônia, 70 anos depois que eles tinham ido, voltado, e a primeira, liderado por Zorobabel, começaram o tempo, e por conta das perseguições, pararam. Durante 16 anos. Depois de 16 anos, é isso aqui. É o que eu estou lendo aqui. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas? Apaneiladas é rebocadas. Bonitas, arrumadas, enquanto essa casa permanece em ruínas. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Olha o que estava acontecendo. 16 anos atrás, começou, voltou, era para restaurar o templo, casa de Deus, templo, relacionamento com Deus, templo, conexão, eternidade, tudo colocando a sua vida. 16 anos antes começaria, e aí o que aconteceu? Parou por conta das dificuldades. 16 anos depois, Deus vem e levanta um homem chamado Ageu e fala para o povo,
O que eles estão pensando da vida? Eles estão achando que não é tempo de construir o templo, mas eles acham que é tempo de construir sua própria casa. Não é tempo de edificar a minha casa, mas é tempo de edificar a sua própria. Então ele está preocupado com o trabalho, ele está preocupado com o quê? Com o carro dele, com a casa dele, com a roupa dele, com as escolas dos meninos, com o condomínio. Está preocupado com isso. Está investindo a sua vida, o seu tempo todo nisso. É isso que Deus mandou falar. E a minha casa, como que é que está ficando? Vocês abandonaram a minha casa? Vocês acham que é mais importante construir a sua casa do que a minha casa? Isso é o profeta Ageu falando com o povo em nome de Deus. E aí Deus fala, para pensar, para avaliar. Vocês fizeram uma escolha errada. Vocês deviam começar pela minha casa. Porque olha a vida de vocês. Vocês plantam, mas não colhem. Vocês trabalham muito, mas recebem pouco. É Deus falando. Avalia, pensa aí. Você fez uma escolha errada. A sua escolha errada tem consequências. Quais são as consequências? Você planta, mas não colhe. Você trabalha, mas o seu salário não dá até o final do mês. Antes de terminar o final do mês, você já está precisando de dinheiro. Porque não tem. Você está trabalhando muito, mas seu carro vive fundindo o motor. Você está trabalhando muito, mas sua casa não vai para frente. Você sempre tem que fazer um puxadinho nela. Você está trabalhando muito, mas você não consegue nem tirar férias. Você está trabalhando muito, mas seus filhos estão lá na escola pública, e lá é um negócio complicado ali, que está acontecendo naquele lugar e tudo. Eu tinha uma escola melhor para você, mas você está investindo nisso aí. E aí, o que acontece? Como você não tem intimidade comigo, como você não tem conexão comigo, como você não está aliançado comigo, como você não tem a minha proteção, o diabo está deitando e rolando sobre você. Deus falando naquela época. Naquela época ele está falando, pensa, avalia a sua vida. Você prospera pra caramba, você tudo que planta, você colhe muito mais. O seu salário assim sobra. Não, pois é, porque você fez uma escolha errada. Deus falando naquela época. Porque o povo de Deus, Zorobabel, Josué, que era o sumo sacerdote, e o povo, eles olharam as dificuldades e falaram, está muito difícil. Nossa, trabalho demais. Eu, para chegar no meu trabalho, eu gasto 2 horas. Mais 2 horas para voltar. Trabalhar quase 10 horas. Quando eu chego em casa, eu quero dormir. Não me fala para ir para uma célula, não. Liderar, então, nem se fala. Eu não aguento isso, não. Isso era o povo da época. Não tem nada a ver com hoje. Era só da época. Não, esse negócio de liderar, pelo amor de Deus, eu vou liderar a pessoa, nem reconhece minha liderança, vive falando que eu não cuido bem dela. Aquele fulano, peguei na sarjeta. Fui lá, ministrei a palavra de Deus, agora tem vida, foi restaurado o casamento, não quer, e fala que eu nunca fiz nada por ele. Eu vou liderar esse. Não tem aliança. Nós temos uma conferência, vai ser bênção. Fala, não, é muito caro. Não, é sábado, é carnaval. Eu tenho que pular um pouquinho. Se eu não vou pular, eu quero ver o desfile, aquele desfile lá tem umas coisas boas, tem uns endemoniados lá bonitos para caramba para ver. Para que eu vou para uma conferência? Isso acontecia naquela época. Graças a Deus, aqui não, mas lá acontecia. Então, o Ageu chegou, Deus usou, e ele falou. Eu amo as coisas de Deus, porque é o seguinte, Deus fala e fala assim, compara a sua vida, rapaz. Veja a sua vida, o que você está fazendo. Não está acontecendo isso, isso e isso? Pois é, isso é consequência da sua escolha. Mas eu estou te propondo, é isso aqui, ó. Isso aqui é muito melhor, você não está vendo, não? Olha. E compara uma com a outra. Você escolheu se afastar de mim, você escolheu pensar só em você, você escolheu a viver só dos seus planos, dos seus pensamentos. Olha onde está dando. Agora, vem para cá, vem comigo, porque eu te protejo, eu vou te guardar, vou te prosperar. Então, eu falei para os irmãos, o meu bolso, eu não consigo comprar um relógio desse. Mas eu vou te falar, ele é meu. Ganhei. Eu não tenho condição de comprar, mas alguém que tem e me deu de presente. Isso aqui é graça divina. Agora você fala, pastor, então a graça de Deus comprar relógio. Pelo amor de Deus, estou dando só um exemplo. Eu não preciso desse relógio para nada.
Agora eu descobri o uso, estou dando um exemplo aqui que eu acho que encaixa na palavra de Deus. Essa é a única coisa que precisa. Porque eu não preciso dele para viver. Não preciso dele para o meu casamento, não preciso dele para os meus filhos, para meus netos, para a minha vida, para orar, para ter poder de Deus, para ter dom espiritual. Isso não vale nada. Mas tem gente que valoriza isso. Isso aqui é só um exemplo. Então, veja aí, jovens. O negócio é o tênis. Se tiver um tênis, não sei das quantas lá, do Jordan. Tem que ser do Jordan. Eu fui comprar um tênis para minha neta. Pelo amor de Deus, tinha que ser o tal do Jordan. Eu falei, Jordan, que eu sei, é homem. É uns 3 metros de altura o sujeito. Não, tem para mulher. Eu falei, não tem cabimento Jordan para mulher. Que ele é um homão. Eu tenho. Eu falei, não, vou comprar esse aqui, que ele é bonito. Não, esse aí é feio, eu quero do Jordan. Agora, uma menina de, sei lá, 7, 8 anos, essa briga, eu falei para o meu filho, o que você está ensinando para essa menina? Qual a parte da Bíblia que tem lá um tênis do Jordan? Não, e ela bateu o pé. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, vai lá eu na loja. Cheguei lá na loja, não há de ver que tinha um bendito do tal do Jordan para a menina. Porque hoje em dia a gente não sabe o que é menino e tudo, mas pelo menos era rosa. Eu imagino que rosa é uma cor assim, mais feminina do que masculina. Bom, penso, mas eu sou antigo. Nada contra o rosa aí, se você quiser usar homem, tá bom. Você já toma danoninho mesmo, ok, vida que segue. Então, valoriza isso. Se não tiver o tênis do Jordan, eu não vou no culto. Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Então, Mas isso, irmãos, estava acontecendo só no tempo de Ageu. Hoje, todos estão envolvidos na edificação do reino de Deus, da casa de Deus. A casa dele, ele espera que Deus abençoe, e ele está abraçado com a obra de Deus. Amém? Amém, fraquinho. Eu acho que não é bem o que está acontecendo. Então, veja bem. Não, tá bom, ok. Mas, veja bem, olha aqui. Na verdade, eu vim aqui para ser um Ageu na sua vida hoje. Porque Paulo está falando que isso foi escrito para nos ensinar, nos lembrar que eles já erraram antes e para a gente não errar agora. Porque é um absurdo você ver alguém que errou, e você ir lá e fazer a mesma coisa. Porque você está vendo as consequências. Um povo livre, Deus tirou o povo livre, colocou numa terra, abençoou, deu tudo de graça para eles e viraram escravo novamente. Deus te liberta do inferno e depois você corre para o inferno, pelo amor de Deus, o que é isso? Deus está te oferecendo uma outra vida. Então eu quero ser um Ageu aqui na sua vida hoje. Fala, olha a sua vida. Tem muita gente que vê a vida cristã assim, para ganhar dinheiro. É prosperar todo jeito. Eu estou cansado de ouvir isso. Aí eu sempre falo para as pessoas que estão buscando isso, falo, você não é discípulo de Jesus, não. Porque Jesus disse que não tinha um couro para cair em cima. Que não tinha onde reclinar a cabeça. Você é discípulo do Elon Musk. Só pode ser. É o bilionário do planeta, o homem mais rico do mundo. Então seja discípulo dele. Porque já é para ganhar dinheiro, ele é bilionário. Trilionário agora. Jesus não tinha nem um centavo. Só que ele não tem vida eterna, não sei. Espero que tenha, em nome de Jesus. Mas Jesus te deu a vida eterna. Aí você tem que escolher. Agora, quando Ageu falou isso, quando Ageu trouxe essa palavra, tinha 16 anos que os alicerces do templo tinham sido lançados, mas estava em ruína o templo, a casa de Deus. Tinha 16 anos. Aí o tal do Zorobabel, que era o homem que começou, mas desanimou. Desanimou por quê? Porque problemas, dificuldades. Não tinha líder de célula, não tinha discipulador, não tinha chácara para fazer encontro, não tinha lugar para fazer a conferência. Aí ele desanimou. Ah, não, está difícil demais, deixa eu ficar quieto aqui. Aí Deus levanta o Ageu, vai lá e fala, para com isso, levanta. Nós temos algo para fazer, invista, que vocês vão ser prosperados. Aí olha o que acontece. Então, verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque. Esses nomes aqui, se você tiver filho, pode, neto.
o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Ou seja, Ageu chegou e falou, e o povo olhou e falou: você está certo. Você está certo. Eu não sei se você conhece bem a história, mas Zorobabel veio, começou o templo, não terminou o templo, e uns construíram as suas próprias casas, e estava lá bem. Mas acontece que os inimigos entravam e destruíam. Era construção e destruição. Construir de novo, destruição de novo. Foi isso que Ageu falou, que Deus mandou falar. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Você compra o carro, funde o motor. Você compra a casa e os outros roubam. Você ganhou dinheiro, mas agora ficou doente, gastou o dinheiro tudo com remédio e com hospital. É o que Deus estava falando. Vocês não estão vendo que está faltando alguma coisa aí? Esse alguma coisa sou eu. Vocês estão vivendo em função de vocês, ao invés de viver aliança comigo. E aí, o que acontece? Quando Ageu falou aquilo, despertou o povo. E o povo falou: está certo, está certo. Nós vamos então construir e levantar. Olha, eles começaram a construir, não deu, as perseguições eles pararam, ficaram com medo. 16 anos parados. Aí eles abraçaram a palavra de Deus. 4 anos depois o templo estava pronto. E ali começou um novo tempo na vida de Israel. Porque agora tinha templo. Agora tem conexão. Agora está orando a Deus. Agora as coisas estão acontecendo. Agora expulsa demônio, agora pessoas são curadas, agora pessoas são restauradas, casamentos são restaurados, pessoas são convertidas, agora as coisas estão acontecendo. Agora, o quê? Há prazer, alegria, a satisfação, agora tem frutos. Não tinha antes, mas agora tem. Qual é a diferença? Templo. Qual é a diferença? Conexão. Qual é a diferença? Está envolvido no projeto divino. Irmãos, louva a Deus por ver essa quantidade de pessoas aqui. Louva a Deus mesmo, de verdade. Mas eu te pergunto uma coisa: quantos habitantes tem aqui em Mauá? Tem entre 400 mil e 500 mil. 10 mil. Então, veja. Então, o pastor Tony falou para mim que a NOA hoje tem 2.500 membros por aí, mais ou menos. Amém, igreja? Amém. Ninguém fala amém, não? Amém. Amém. Mas aqui em Mauá tem quase 500 mil pessoas. Então, 400, vamos pôr 500 mil para arredondar, 2.500. Cadê as 4.997.500? Glória a Deus pelos 2.500. Amém. Glória a Deus mesmo, de verdade. Mas esses outros? Pastor, é tudo ímpio. Eu sei. Vamos fazer de conta que não tem outras igrejas aqui na cidade. Então é tudo ímpio? Então, são ímpios, por isso não estão aqui. Mas por que ainda são ímpios? Paulo fala, lá em Romanos fala: por que não ouvir a palavra? E por que não ouvir a palavra? Porque não tem quem prega. Não tem quem testemunha. E por que não testemunha? Porque estão ocupados com a sua casa, com o seu carro, com suas férias, com a escola dos meninos, com descanso, com passeio, com carnaval, e por aí afora vai. Então, ou seja, é a mesma situação lá da época de Ageu. Então, em nome de Jesus, por que nós somos igreja aqui nessa cidade? Para quê, irmãos? Porque aqui é muito bom, essa cidade aqui é maravilhosa, nós escolhemos o melhor lugar do planeta para estar. Pelo amor de Deus, não estou falando que a cidade é boa ou ruim. Estão aqui para conquistar a cidade. Deus te levantou antes que houvesse mundo e definiu algo. Você vai morar em Mauá e vai conquistar aquela cidade. Mas se nós não olharmos para o templo, olhar para a edificação que Deus está fazendo, nós não vamos nos envolver nele. Nós vamos continuar envolvidos na nossa própria casa. Mas se você estiver envolvido na sua própria casa, a consequência é: planta não colhe. Não vai desfrutar. Por quê? Olha, o escritor de Efésios, Paulo, ele diz o seguinte: Deus já nos abençoou.
Você não tem que fazer muita coisa para a bênção de Deus, não. Ela já foi liberada. Mas por que então? Você fala, então alguém roubou minha bênção. Exatamente. Está roubando a sua bênção, que Deus já deu. Você não tem que provar nada, você não tem que conquistar nada para ter a bênção de Deus. Jesus já fez isso na cruz do Calvário, chama-se graça divina. Mas por que então que você não está desfrutando? Paulo fala, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes, em Cristo. Mas isso está lá no início do livro de Efésios, capítulo 1, verso 2, está escrito isso. Lá no final, no capítulo 6, Paulo fala, mas nós temos guerra. E guerra onde? Nas regiões celestes. Contra quem? Contra aquele que rouba, que é o diabo, os principados, as potestades. Então, veja, Deus abençoa e o diabo rouba. Onde? No mesmo lugar, nas regiões celestes. Cabe o quê? Guerra. 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 É o que Paulo fala. Se prepare para a guerra. Para que o diabo não leve aquilo que é seu. E como que é que eu me preparo para a guerra? Lê toda a descrição lá. Se preocupando com o reino de Deus. Envolvido com o reino de Deus. Quando eu vejo alguém preocupado com a aposentadoria dele, eu fico pensando, rapaz, eu sou contra alguém preocupar com a aposentadoria dele? Lógico que não. Eu sou aposentado. Paguei minha vida toda como trabalhador, depois parou tudo, deu tempo, aposentei, recebo um salário lá do governo. Então, e falo para meus pastores, paga aí o INSS aí para você ter aposentadoria, pelo menos para comprar os remédios de pressão. No final da sua vida. Porque senão depois você vai morrer de pressão e vai ficar ruim. Então, pelo menos a aposentadoria dá para comprar os remédios, para diabetes, para pressão, para gordura no fígado e por aí fora. Vai. Pelo menos isso, para você ter que trabalhar, porque o aposentador pelo INSS tem que trabalhar em outra coisa, senão vai ficar só o dinheiro dos remédios. Então, eu sou contra isso, não. Mas quando esse é o foco, quando esse é o alvo, eu falo, mas peraí, você não tem eternidade não, sujeito? Trabalha para a eternidade. E aqui, Deus cuida. Está falando, Deus cuida. Deus falou para o povo, olha, vocês pensem, olha, avalia isso. Vocês ficarem trabalhando só para vocês, e aí não vai para frente. Trabalha para mim aqui que vocês vão para frente. Viva comigo a vida para a qual você nasceu. Então, veja, isso que Deus faz, isso que Deus oferece, chama-se graça. Mas para que é essa graça? Multiplicar. O que é multiplicar? É edificar o templo. É edificar o reino de Deus. Eu e você nascemos para isso. Então, aí alguém fala, pastor, então é para eu parar tudo. Que parar tudo? O lugar de você trabalhar e guerrear é lá onde você está. Mas é o foco. Olha o que Deus falou. Um povo rebelde que vive em função dos seus pensamentos. Então eu te falo o seguinte, Deus te deu o trabalho que você está. Para quê? Para você ganhar dinheiro? A Zanilda falou aqui, quando Deus mandou, falou, não leva dinheiro não. Passou fome? Não, não passou. Então Deus deu. Então Deus te deu um emprego, é para você ganhar dinheiro? Não. É para você ganhar as pessoas que estão lá. É para você testemunhar ali. Você está lá na escola. Estou vendo aqui um monte de jovens. Por que você acha que você está lá na sua escola? É para um diploma? É para fazer um network de TikTok, dancinha, não sei mais o que e tudo? Não, é para ganhar essas pessoas. Edificar o reino. Eu casei. Gente casou. Meu Deus do céu, na minha live lá, na minha devocional, é todo dia uma pergunta. Pastor, ora pelo infeliz do meu marido, porque ele é um estrupício. Deus tem que mudar esse homem. Falar, então ela quer Deus para mudar o marido, para que ela seja feliz. Será que ela não pensa em ganhar o marido para Jesus e aí ela vai ser mais feliz ainda? Não, mas ele já é crente. Pois é. Ele está vivendo como no tempo do Ageu, edificando a própria vida, esquecendo a família, da esposa, dos filhos e tudo. Ora então para aparecer um Ageu para falar para ele. Para despertar. Então veja, Deus não quer que a gente fique aqui dentro dessas 4 paredes. Aqui é só lugar para você receber uma palavra de Deus, ser fortalecido, mas a guerra é lá fora. É onde você trabalha, onde você mora, onde você casou, seus parentes, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola. É ali! Pastor, o que eu faço ali? Eu não sei se você sabe,
No Velho Testamento tinha lá o sumo sacerdote, tinha que entrar lá no lugar santo, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o lugar da presença de Deus. E ele tinha uma roupa. Eu não vou falar sobre a roupa dele, eu vou falar só de um detalhe da roupa dele. São muitas, mas eu vou falar só de um. Ele tinha que pôr tipo um ponche, que enfia aqui na cabeça, tem que ser que ele fura e cai assim no corpo, chamado sobrepeliz. E esse ponche, que vinha até aqui, mais ou menos aqui na canela, então entrava aqui no pescoço, punha, né, e vinha até aqui na canela. Aqui na borda desse ponche, dessa sobrepeliz, tinha que ter sinos de ouro e romãs. Um sino, uma romã. Um sino, uma romã. Um sino e uma romã. Se ele entrasse no lugar santo, esse sino era para fazer barulho. Se ele entrasse lá no lugar santo e não houvesse barulho, ele morria. Por quê? Ele não estava com o sino que Deus falou. Se aparecer diante de mim, tem que vir com o sino. E tem que vir com as romãs. Se não aparecer assim, morre. Era assim que era lá. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Tem tudo a ver. O que o sino faz? Sino fala de barulho. Tinha que fazer barulho lá. O que é barulho? Vou te falar o que é barulho. Quando, no Pentecostes, o Espírito Santo desceu, o que a palavra de Deus diz? Que veio um som. Não veio algo que eles estavam vendo. Veio um som. Então, barulho é sinal de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo sempre faz barulho. Agora, olha o que acontece. Glória a Deus pelo barulho aqui. Mas você tem que fazer barulho lá na escola. Barulho lá no seu trabalho. O que é o barulho que eu faço lá na minha escola, lá no meu trabalho, lá na minha casa, lá com os meus vizinhos? Testemunhar. É tão somente isso. Abrir a boca e testemunhar. Falar daquilo que Deus fez e faz na sua vida. Falar das virtudes do Senhor Jesus. Falar da eternidade que Ele te deu. Falar da cura que Ele fez. Da restauração que Ele deu na sua vida. Da mudança na sua vida. Testemunhar. Esses são sinos. Mas tinha também as romãs. Era o barulho, era o sino e romã. Sino e romã. Romã fala de frutos. Romã fala da multiplicação. Então o testemunho vai produzir fruto, mais testemunho, mais fruto, mais testemunho, mais fruto, mais testemunho, mais fruto. É assim a orla do sumo sacerdote. Se ele chegasse diante de Deus e não tivesse nem barulho e nem romã, morria. O que era morrer naquela época? Mudar de endereço. Acabou a vida aqui. O que é morrer hoje? Vou te falar. Você perde a alegria. Você perde o prazer. Você perde a satisfação. É como se a sua vida estivesse num piloto automático. Não tem mais emoções. Você não tem mais sonhos. Você simplesmente vive. O que você vai fazer? Deixa a vida me levar. É isso. Morreu. Tem muito crente morto. Não tem um alvo. Não tem um sonho. Eu fico insistindo com os crentes. Faça os seus alvos no início do ano. No final do ano, faça os seus alvos para o próximo ano. Não faz alvo. Por quê? Morreu. Morreu por quê? Porque não tem ensino, porque não tem romã. Porque não faz barulho, porque não está cheio do Espírito Santo, porque não testemunha, porque quem está cheio do Espírito Santo, testemunha. Jesus falou para os discípulos, vocês não vão sair daqui antes de vocês serem cheios do Espírito Santo. E quando vocês forem cheios do Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Somente quem está cheio do Espírito Santo é testemunha. Porque somente cheio do Espírito Santo tem barulho, tem fala, tem testemunho. E quem testemunha tem frutos. Quem não tem isso, morre. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está meio morto? Você está moribundo? Fala para ele, está faltando sino e romã aí, meu jovem. Então, olha o que acontece. O pastor Tony, você me fala aí a hora que eu tenho que terminar, porque se deixar eu vou embora. Pois é, eu não sei a hora que começou, estou olhando ali a hora, mas não sei a hora que começou.
adianta nada. Para terminar 1 hora, eu tenho 3 minutos? Os irmãos me dão um pouco mais de 3 minutos? Pode pôr uns 2 zeros depois do 3? Só um 0. Aí eu termino. Não, então eu vou terminar. 3 minutos para terminar, meu Deus do céu. 2 agora. É o seguinte. Paulo, escrevendo aos Coríntios. Então vamos trazer isso para a nova aliança. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele falou o seguinte: olha, eu, como sábio construtor, lancei o fundamento, que é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Jesus. O que é o fundamento de Jesus Cristo? É a obra do Calvário. É quando você crê no Senhor. É quando você abraça a obra do Calvário. Quando você entende, meus pecados estão perdoados, não tem mais condenação. Estou livre para viver a eternidade. Agora o meu relacionamento com Deus está fluindo. Eu posso falar com Deus, não tem mais condenação. Eu posso entrar com ousadia, posso pedir, posso agradecer, posso abraçar, posso beijar, posso estar junto. Isso é a obra do Calvário. Mas aí ele fala, mas cada um veja como constrói. Sobre o fundamento. Ou seja, a sua construção é você que define, não sou eu. Eu defino a minha esposa a dela, meus filhos o deles, e a sua você. Cada um veja como constrói. Aí o que ele fala? Primeiro tem que construir. E segundo, tem 2 tipos de material. Ouro, prata, pedras preciosas. E madeira, palha e feno. É uma construção. Agora, qual é a diferença entre esses 2 tipos de material? Primeira coisa, durabilidade. Porque Paulo fala, a sua construção, a minha, de qualquer ser humano, vai ser testada. Se ela funciona, se ela é boa ou não. Testada como fogo, isso é tudo simbolismo que Paulo fala. Então ele fala, olha, ouro, prata, pedras preciosas, passou o fogo, melhora. O fogo não acaba com o ouro, purifica o ouro. Faz a mesma coisa com a prata e faz a mesma coisa com as pedras preciosas. Mas, madeira, palha e feno, passou o fogo, acabou. Então, sua construção foi por espaço. Ele fala, quando a sua construção permanece, você recebe galardão. Quando a sua construção desaparece, você tem dano. Então, quando você trabalha e o seu dinheiro não dá, isso é dano, porque a sua construção está ruim. Quando você trabalha e sobeja, você está prosperando cada dia, então é ouro, prata e pedras preciosas. Então, é fácil saber, isso aqui é o que Ageu falou, que Deus mandou falar, olha, vocês estão largando aí a construção, aí estão cuidando das vossas vidas, madeira, palha e feno, isso aqui vai, na primeira tribulação cai, isso aqui permanece. Aqui você prospera, aqui você sofre dano. Então, a primeira diferença desses materiais é a durabilidade. Qual é a segunda diferença entre esses materiais? Preço. 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 Então, se você valoriza a obra do Calvário, que é a representação da graça de Deus por nós, você vai pôr ouro, você vai pôr prata, você vai pôr pedras preciosas nessa construção. Mas se você não valoriza, você vai construir com madeira, palha e feno. Se você entendeu, você paga o preço. É o que eu estou falando para você. Eu não entendo nada de relógio. Me deram, eu aceito. Mas eu não pago o preço desse relógio. Não pago. Porque não tem valor para mim. Mas não pensa, não tem valor, pastor, então dá para mim. Para mim tem. Mas me deu de presente, vou ficar com ele. Então veja, aquilo que você valoriza, você põe coisa valiosa em cima. Eu vejo pessoas que têm coleção de selo, que papelzinho desse tamanhozinho assim. O cara morre por conta daquilo. Aquele negócio, eu ia pôr fogo em tudo, pensando que aquilo não vale nada. Tem gente com arte, irmãos, eu sei da minha, como que fala? Superficialidade nessas coisas. Mas tem eu sempre quando leio reportagem, gosto de ler muito. Tem um quadro, não sei se é impressionista ou expressionista, o nome, sei lá, não entendo disso, chamado O Grito. Vale milhões. Pois aquele quadro, se alguém me oferecesse, eu punha fogo nele.
Porque é um trem que você olha, fica ruim quando você vê. Você não sente alegria com o quadro, não. Você sente mal. Eu vou comprar alguma coisa para eu sentir mal? Pelo amor de Deus. Eu gosto de sorvete, me faz bem. Eu gosto do Thunder Havana, lá no Outback. Vai lá, come a sobremesa. Eu gosto daquilo. Agora eu vou comprar um quadro. Um Thunder Havana, eu ponho dinheiro no negócio, porque eu gosto. Eu como aquele negócio assim com a boca, eu falo, nossa, isso aqui só pode ter sido inventado por Deus, porque é bom demais. Agora, aquele quadro lá, eu não dou um centavo nele, porque não vale nada para mim. E se não vale nada para mim, eu não vou pôr nada de valor naquilo. Mas se tem valor para mim, então eu vou colocar o que eu tenho de valor naquilo. O reino de Deus é o quê? Jesus explicou, é como um colecionador de pérolas. Irmãos, pérolas têm valor. Então o cara conhece de pérola, ele tem um monte de pérola. Mas ele encontrou uma pérola mais valiosa do que todas as que ele tem. O que ele faz? Vende todas aquelas para comprar essa mais valiosa. Ele entendeu, ele compreendeu e abriu mão de tudo em função daquilo. Sabe, quando eu e você entendemos o que é a obra do Calvário, quem é a joia do universo, Jesus Cristo, o que Deus propôs para você, a eternidade, você carrega o Espírito Santo dentro de você, então você põe valor nisso. E o que é que você tem de valor nessa terra mais do que tudo? Tempo. Tempo. As pessoas brigam por conta de tempo. Para ter 10 minutos a mais de vida, um dia a mais de vida, que é tempo. Um ano a mais, 10 anos a mais. Tempo. Dá tudo por conta de tempo. Esse dia eu ouvi uma história muito interessante. Alguém falou assim, acho que eu já escrevi essa história no meu livro, você leu o livro, você deve ouvir, mas eu vou repetir aqui. Alguém chegou para a pessoa e falou assim, se você ganhasse 20 milhões, qual seria a sua reação? E a pessoa, de alegria. O que você faria? Bom, uma festa, para comemorar. E se você ganhasse 50 milhões? Nossa, a festa ia ser maior. E 100, muito mais ainda. Quanto você queria fazer festa se ganhasse 100 milhões? Mas se você não faz, passa para mim que eu vou fazer a festa. Eu não rejeito 100 milhões, não. Nós podíamos abrir um monte de igreja, comprar um monte de prédio, enviar um monte de pastor para um monte de lugar aí. Então, veja, tem valor? Tem. Mas aí a pessoa falou, tá bom, você tem os 100 milhões, só que tem uma condição. Você não vai acordar vivo amanhã. Você aceita os 100 milhões? Não. Ou seja, um único dia de vida vale muito mais do que 100 milhões. Porque você preferiu acordar vivo do que ter os 100 milhões. Agora, se ele é tão importante, por que você acorda falando mal do dia? 100 milhões você faz festa, mas um dia você acorda, ai, dia ruim, estou cansado. Oh, meu Deus do céu, que coisa. Agora imagina um dia, vale mais do que 100 milhões? Eu te pergunto, quanto vale a eternidade para você? Pois Deus te deu de graça. Agora, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com a eternidade que Deus te deu? De graça. Você vai usá-la como? Porque Deus te deu. É o que eu falei, você não tem coragem de jogar esse relógio no lixo, mas tem muita gente jogando a eternidade dele no lixo. Desvalorizando. Não está envolvido. Deus te deu a eternidade para quê? Para você viver com Ele. Para você casar com Jesus e reinar por toda a eternidade junto com Deus. Essa é a vida que eu e você vamos ter. E tem muita gente que fala, não, é muito pesado. Como diz o pastor Bruno, são muitas reuniões. Então, eu sou um ageu aqui hoje. Alguém ainda podia me perguntar assim, pastor, tá bom, ok, mas tem uma coisa, eu moro aqui nesse mundo. Eu preciso de uma casa para morar, eu preciso de um carro para andar, eu preciso de roupa para vestir, eu preciso de algo. E aí? Vou largar tudo? Deixa eu ler um versículo aqui para você. Vamos ver se isso te ajuda. Um dia Davi, deixa eu te contar o contexto do texto. Davi, homem de Deus, servia a Deus, mas teve uma revelação. Qual foi a revelação que ele teve? Presta atenção nisso. Ele já era rei, reconhecido,
povo, todo mundo falou, esse é o rei. Rico. Fez uma casa para si. Uma casa maravilhosa. Ele antes tinha trazido a arca de Deus, que é a presença de Deus, para o centro do reinado. O que ele fez? Fez uma casa de frente para a arca. E aí ele acorda um dia, olha, todo dia ele acordava e olhava para a arca, a presença de Deus, esse era o rei Davi. Mas um dia ele olha para a arca e fala assim, espera aí, tem algo errado aqui. A arca de Deus, a presença de Deus, está debaixo de uma tenda. E eu estou morando numa casa apainelada, como diz Ageu. A minha casa tem porcelanato, mas a casa de Deus tem carpete. A minha casa tem suíte, mas a casa de Deus não tem nem banheiro. Esse aqui é só um exemplo que eu estou dando. Foi isso que Davi falou assim, sabe uma coisa? Vou fazer uma casa para Deus, para colocar a arca numa casa infinitamente melhor do que a minha, porque Deus é mais do que eu. Qual foi a revelação de Davi nesse dia? A casa de Deus é mais importante do que a minha casa. E aí, quando ele teve essa revelação, ele falou para um profeta da época chamado Natã. Natã, olha o que eu pensei. Natã, homem de Deus, virou para ele e falou, é isso aí, rei. Está limpo. Você teve a revelação das revelações. E aí, os dois conversaram, Natã vai embora. Aí Deus vira para Natã e fala, peraí, você representa você ou eu? Você é o meu profeta. Você apoiou o que ele quer fazer? Sem nem me perguntar? Pois volta lá e fala para ele que eu nunca pedi ninguém para construir uma casa para mim. E sabe por que eu não pedi ninguém para construir uma casa para mim? Porque ninguém consegue construir uma casa para mim, porque eu sou Deus. Como que um homem vai construir uma casa para mim, Natã? Vê se tem algum mandamento, alguma direção para construir casa para mim. Não tem. Aí imagina Natã, a cara de tacho dele. O profeta falou para Davi que você está certo, é isso mesmo. Aí Deus dá uma reprimenda para ele, volta lá. Mas aí Deus acrescentou mais coisas poderosas para você e para mim. Deus falou, fala para Davi, eu preciso de uma casa. Mas ela não é construída por homens. Mas o filho de Davi vai construir uma casa para mim. E esse filho, se você ler o contexto, chama-se Jesus Cristo. Ele vai construir a minha casa. Mas você, Davi, não tem condições de fazer isso. Mas, olha o que Deus fala para ele. Porque você quis construir uma casa para mim, olha o que Deus fala. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes, está lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 11. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, ele estava falando sobre que não mandou construir. Aí olha o que ele fala. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. O que Deus está falando para Davi? É o seguinte. Você quis construir uma casa para mim, você nunca vai conseguir. Mas eu vou construir uma para você, porque você quis construir uma para mim. Então é minha casa. Se você quer construir casa para Deus, Deus constrói para você. Fala, pastor, mas é impossível de eu construir casa de Deus? Não está coerente? Deixa eu te falar uma coisa. Já tem 2000 anos que Jesus veio. O Filho veio. E quando Jesus partiu, o que é que ele falou? Vou fazer o quê? Vou preparar-vos lugar, vou fazer morada. Para quem? Para Deus. E o que eu e você fazemos aqui hoje? Essa casa que Jesus está fazendo, ela é feita de quê? Pedras vivas. Pedras vivas. Ele está lá construindo a casa com pedras vivas. São almas. O que eu e você fazemos então aqui? Nós mandamos o material para a construção. O que Davi fez a partir dessa revelação? Começou a juntar ouro, prata, pedras preciosas para a construção do templo. Passou a vida dele inteira fazendo isso. Pegou todo o tesouro dele e deu. Quando ele partiu, tinha todo o material para a construção do templo. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado.
fazer casa para Deus. Como que a gente faz casa? Eu consigo? Não, mas eu envio material. São almas. Meu cônjuge, meus filhos, meus amigos, meus colegas, meus vizinhos, meus parentes. E Deus está nisso. Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor. É da vontade de Deus que todos os homens se convertam. Todos. Está escrito. Então, é da vontade de Deus, toda a sua família se converta. É da vontade de Deus, todos os seus parentes se convertem. É da vontade de Deus, todos os seus colegas de trabalho se convertem. É da vontade de Deus, todos os seus empregados se convertem. É da vontade de Deus, todos os seus colegas de escola se convertem. É da vontade de Deus, todos já se converteram? Então, nós temos muito trabalho para fazer. Mas isso é somente para aqueles que estão envolvidos na construção da casa de Deus. E a minha casa? Deus falou para Davi, fique em paz, eu vou te dar descanso e eu vou construir sua casa. Foi o que Deus falou na época de Ageu. Olha aí, vocês estão conseguindo, estão tentando, estão conseguindo construir? Não, eu vou construir. Para você, quando você estiver envolvido no meu projeto. Então, esse é o meu sentimento de indignação. Qual é a indignação? Aqui, ó, nós, povo de Deus, estamos envolvidos em quê? Eu tenho uma devocional. Eu acho que nesses anos todos, ninguém nunca mandou algo para mim assim, pedindo oração. Pastor, meu alvo é batizar 10 pessoas. Não estou conseguindo, ora por mim. Nunca teve esse pedido de oração. Tem o seguinte, pastor, ora aí, me ajuda aí. Para quê, irmã? O estrupício do meu marido tem que virar homem. Meus filhos não estão estudando. O meu salário é pouco. Onde é que tem casa de Deus nisso, meu Deus do céu? Mas batizar 10 pessoas é casa de Deus. Isso é o material que Jesus está usando. Que Ele está esperando que eu e você mande. Entende? Eu quero orar por você agora. Você pode continuar construindo só a sua casa. Mas eu quero te falar, essa é uma luta em glória. Esse é um trabalho que não dá muito certo. É um saquetel furado. Saquetel é uma bolsa furada. Você põe dinheiro, vai embora. Põe, vai embora. Põe, vai embora. É um saco sem fundo. É o que o Senhor está falando. Mas, você pode estar enviando material para a construção que Jesus está fazendo, o filho. Casa para Deus. E aí Deus está fazendo sua casa aqui. Jesus falou isso claramente. Busque em primeiro lugar meu reino. E as outras coisas serão acrescentadas. As pessoas buscam as outras coisas e querem que Deus acrescente o reino. Não, é o contrário. Busca o reino que Deus acrescenta as outras coisas. Então eu quero orar por você. Sem nenhuma condenação, você pode continuar construindo sua própria casa em primeiro lugar. Só não vai dar muito certo. Mas você pode abraçar a construção da casa de Deus. E aí a sua casa vai ser edificada de uma forma sobrenatural que você nem vai imaginar. Você nem sabe. De repente aparece um relógio desse aí para você de presente. Você não trabalhou, você não pediu, você não investiu, não enfiou a mão no bolso, mas Deus te deu. Um mimo. É uma escolha. Isso é uma escolha. E qual é o meu sentimento de indignação? É quando alguém não faz a escolha certa. Então, se você está comigo nessa indignação, eu quero orar por você agora. E se você quer participar junto, nós estamos na mesma equipe, junto com a Noa, junto com a Videira, para conquistar essa cidade, fica de pé onde você está, que eu quero orar por você. Eu nem vou pedir para ninguém tocar aqui não, como o pastor Bruno fez, senão vai chorar, né? E aí eu não quero não. Mas eu quero que você fale com Deus agora. Se posicione. Eu espero que eu tenha sido aqui o Ageu, que despertou Zorobabel, que despertou Josué, a fazer a coisa certa. Então se comprometa, já que você ficou de pé, fala para Deus por que você ficou de pé. Qual é o seu compromisso, qual a sua aliança?
Fala para Deus, eu valorizo a graça e por isso eu vou multiplicar. Fala para Deus, só você em Deus. Ora a Deus, só você. Daqui a pouco nós vamos orar mais. Eu quero que você ore agora, só você e o Senhor.